Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, programa de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique. E hoje temos como convidada a doutora Emília Paulino, é advogada, é igualmente mestre em Direito, e juntos iremos analisar a temática que tem a ver com a união de facto. Como diz o nosso programa, é um programa de construção de Estado de Direito e este aspecto da união de facto é uma questão estadual, é uma questão constitucional, portanto, é sim importante debatermos sobre esta temática. Doutora Emília, seja bem-vinda ao nosso canal, seja bem-vinda à MBC TV e muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Doutora, a questão que vou lhe fazer, a questão primordial é a seguinte: o que é a união de facto? Boa noite, caros telespectadores. Desde já, permitam-me agradecer pela oportunidade de cá estar e poder, de forma simples, desmistificar alguns conceitos jurídicos. Primeiro, o que é união de fato? União de fato, com alguma frequência, ouvimos e muitas das vezes contrapõe-se ao conceito de casamento. E, como o nome diz, eu sempre peço para as pessoas induzirem-se pela questão gramatical, é união de fato, que é uma ligação singular entre um homem e uma mulher, aptos para construírem casamento, vivem em comunhão plena de vida num período mínimo de 3 anos. Essa seria a união de fato. Deixando um pouco numa perspectiva histórica, é necessário pensarmos por que o conceito de união de fato, ou como surge essa figura jurídica. Se souberem, nós somos ou fomos colonizados pelo Estado português e Moçambique foi uma província ultramarina portuguesa e as primeiras tentativas de codificação do direito de família do direito legal, do direito positivo, surge no Código Civil. Mas era necessário que as leis espelhassem o direito moçambicano. Então, as primeiras tentativas para que assim fosse, no âmbito de família, concretamente relativa à união de fato, foi com a Diretiva de 1 de 82, em que tínhamos uma lei ou uma diretiva que obrigava os tribunais a reconhecerem as uniões de fato e as uniões polígamas. Em 92, essa lei é revogada e a união de fato, como as uniões polígamas, deixam de existir no ordenamento jurídico moçambicano. Então, ela volta em voga em 2004 com a aprovação da Lei de Família, a Lei 10/2004, de 25 de agosto. Que visava necessariamente representar ou codificar as relações familiares de pessoas que não estivessem casadas. Isso pressupunha que, mesmo com bases estatísticas, descobrimos que maioritariamente dos moçambicanos, ou dos cidadãos moçambicanos, não eram casados. E não sendo casados, tendo famílias constituídas, vivendo nessa situação, como é que seria resolvida essa questão a nível legal? Então, daí surge a união de fato, ou foi repescada essa figura jurídica com vista a garantir alguma dignidade jurídica às famílias ou os casais que estivessem juntos, que não fossem casados, mas mesmo assim constituíam família e isso gerava direitos. A doutora trouxe aqui um aspecto que tem criado muita penumbra aos casais, que tem que ver com a questão deste período, que até podemos chamar de requisito para que tenhamos a união de facto, esta figura da união de facto. A doutora falou de 3 anos. Pode explicar e elaborar melhor como é que funciona isto?
Bom, o período de 3 anos é o período mínimo para que uma união de duas pessoas com o objetivo de constituir família, atualmente, no regime atual, que é da Lei 22/2019, de 11 de dezembro. É recente essa lei e sofreu o prejuízo da pouca divulgação por causa da pandemia do Covid. Então, esse é um período temporal novo. Com a antiga lei, a Lei 10, era um período de 1 ano. Infelizmente, na minha perspectiva, esse é um prejuízo legal. É necessário um período temporal na união de fato para testarmos se as pessoas pretendem constituir família ou não. Infelizmente ou felizmente, é um requisito que já não se pede quando as pessoas vão se casar. A partir do momento que eu me caso, no dia 1, já conta para todos os efeitos legais. Infelizmente, essa condição não é permitida na união de fato. Então, é necessário que vivamos juntos. Precisa de ser uma união singular, homem e mulher. Felizmente, é necessário que seja uma relação hétero. Maiores ou que tenham condições para se casar, idade mínima, a 18 anos, ou superior a isso, e vivamos em comunhão de mesa e cama até dia 1, que corresponde até 3 anos, e aí começa a contar, ou estão preenchidos os pressupostos legais para que seja registrada essa união. Nós, como advogados, nesta nossa profissão, acredito que a doutora também, temos nos deparado com questões da seguinte natureza. Este período deve ser ininterrupto? É um período onde, vamos lá, deixa lá fazer um exemplo assim. Se eu resido com o meu parceiro, unido de facto, não é? Ou futuramente unido de facto, ou durante 1 ano, depois saio para a casa dos meus pais por 1 semana e volto, como é que se conta este período dos 3 anos? Bom, a união de fato sofre em grande parte porque ela de forma constante é comparada ao regime do casamento. E eu tenho estado a dizer com alguma frequência que unido de fato é um Estado civil. E ajudaria muito se quando falássemos de união de fato nós não fizéssemos uma comparação direta ao casamento, porque união de fato não é casamento. Agora, fato é que o período de 3 anos deve ser um período ininterrupto. Porque que a relação ininterrupta não quer dizer que devamos ficar 24 horas por dia durante 3 anos. Estamos a dizer que a pessoa vai trabalhar, estamos a dizer que a pessoa vai viajar a trabalho, estamos a dizer que a pessoa vai visitar familiares. É necessário que essa interrupção tenha uma relação direta com a vida conjugal, numa situação normal de convívio de casal. Agora, diferente será brigar, mudar-se de província e ficar 6 meses e depois voltar e vamos lá, considerar esse período como um período que devesse contar para os 3 anos. Assim já não. Então, será analisado e avaliado em função da situação individual de cada casal. Então, esse período será considerado. O circunstancialismo define a forma de contagem do tempo. Bom, outra questão não menos importante, que também tem que ver com esta questão da periodicidade, ininterruptibilidade, igualmente, tratando-se desta temática, ou nesta temática que é bastante sensível para a nossa sociedade, a questão da divisão dos bens comuns, doutora, como é que ocorre? Este é um assunto também que suscita bastantes debates, repito, principalmente na profissão do advogado, onde recebe um cliente, explica, olha, eu estou a viver com o meu unido de facto, o meu marido, durante 3 anos e juntos constituímos coisas X. Só que hoje ele manda-me embora, diz para eu sair como vim. Como é que funciona isto, doutora?
Primeiro, antes de avançarmos para o regime de bens, é relevante nós termos em conta o reconhecimento da união de fato. É necessário que essa união seja reconhecida. E uma novidade que a nova lei trouxe é união de fato devidamente atestada. A união de fato, no regime anterior, bastava que nós fôssemos ao secretário do bairro, ou que é a autoridade administrativa, para o efeito, emitíssemos uma declaração. Era como se houvesse um reconhecimento, mas ainda era precário. A nova lei permite que haja um reconhecimento administrativo e um reconhecimento judicial. E como é que acontece esse reconhecimento administrativo? É necessário que a gente vá ao secretário do bairro, à autoridade administrativa, diga o secretário do bairro de forma recorrente, apesar da lei dizer autoridade administrativa, porque na prática é o chefe do bairro que emite. Hoje já não é uma declaração, mas é um certificado de união de fato. Esse certificado de união de fato deve ser acompanhado de alguns documentos dignatórios das partes e levado ao registro à conservatória de registro civil da área de residência dos companheiros, onde será emitido um atestado de união de fato. Então é necessário saber que só o certificado que é emitido a nível do secretário do bairro, a autoridade administrativa, não é meio punível para atestar essa união. É necessário que, para além disso, levemos esse certificado para o conservador do registro civil da nossa área de residência, para que seja emitido um atestado. Até porque uma união de fato devidamente atestada é um impedimento de remente absoluto. Se eu reconhecer a minha união de fato, meu parceiro não pode acordar um dia e ir casar com outra pessoa, porque pela nova lei esse é um impedimento. Agora, se eu não fizer isso, ele pode um dia acordar e casar-se com outra pessoa. Mas mesmo assim não deixam de ser salvaguardados os nossos direitos patrimoniais, que era basicamente a questão que fez. Isso quer dizer que a união de fato pode ser reconhecida tanto no início, quando tivermos os pressupostos preenchidos, ou depois na sua cessação, desde que tenhamos as provas. Nós vivemos na mesma casa, os vizinhos devem ter convivido conosco, tivemos filhos, familiares, há bens, então esse reconhecimento é judicial, pode ser feito no tribunal, e no reconhecimento dessa união pode cumulativamente ocorrer com ação de partilha dos bens. E o regime supletivo para a união de fato é o regime de bens adquiridos, quer dizer que a data que essa união tivesse pressuposto suficiente para assim se considerar, ou tendo preenchido, ou sendo uma união devidamente atestada, todos os bens presentes e futuros são do casal e devem ser partilhados a meação à metade. Conforme dissemos, repito, temática bastante importante. Contudo, explicou o doutor anteriormente que para a certificação, para o registro, basta que nos dirijamos à entidade competente. Falou da entidade administrativa, na pessoa do secretário do bairro. Há uma questão aqui que creio eu deve ser devidamente esclarecida ao nosso telespectador. Tem a ver com a vontade das partes. Basta com que eu, de forma unilateral, vá solicitar isto sem a vontade do meu parceiro para que haja reconhecimento? Bom, nós não podemos nos esquecer que as relações conjugais devem ser de vontade expressa das partes. Então, não há a condição do reconhecimento da união de fato
sem que o casal esteja de comum acordo em fazê-lo. Essa até é uma das sensibilidades do regime da união de fato, porque muitas das vezes a mulher não tem a condição de exigir do seu parceiro que tenha que ser reconhecida a união. Então, caímos no mesmo problema anterior. Essa mulher de campo, essa mulher que, culturalmente falando, não tem voz para ditar regras ou pedir para o seu companheiro fazer ou registrar essa união, ela não consegue. Então, felizmente ou infelizmente, estar casado, estar unido de fato com determinada pessoa precisa ser de vontade expressa de ambas as partes. E elas precisam declarar essa vontade diante dessa autoridade administrativa. É uma questão não menos importante. Na verdade, todas as questões relacionadas a esta temática são elas bastante importantes. Podíamos colocar, pode um homem, mas a questão aqui não é um homem como gênero, não é? Ambos os sexos. Pode qualquer dos parceiros, depois de estar a conviver 10 anos, unido de facto, decidir de por si e ir casar-se? Pode, porque a união de fato que é impedimento para o casamento é a união de fato devidamente atestada. Agora, a união de fato não atestada previamente não é um impedimento, infelizmente. Então ele pode, mas como eu dizia, isso não impede que tenha lugar a outros direitos, dentre eles patrimoniais. Portanto, este reconhecimento da união de facto em sede do tribunal, quais seriam os requisitos, quais seriam as formalidades exigidas? Bom, nesse reconhecimento judicial, é necessário, como estava a dizer, que haja meios de provas testemunhais, documentais. Vamos um exemplo, nós vivíamos numa casa, tinha um contrato de arrendamento, pode ser que tínhamos uma ajudante doméstica em casa que trabalhou conosco, tivemos nossos filhos, os vizinhos, documentos de transferências para suporte das contribuições domésticas em casa. Então, todos esses pressupostos são suficientes ou servem para atestar que estivemos em uma união de fato. Outro quesito que tem estado a discutir é se a exigência do reconhecimento prévio da união de fato garante alguma dignidade. Se for a pensar um tempinho atrás, os secretários de bar, os secretários do posto, as autoridades administrativas eram da área da residência do casal. Era comum uma criança saber, filho do senhor João, o pai trabalha na Imose, o pai trabalha não sei o quê, a mãe é aquela senhora. Porque muitas dessas situações de autoridades administrativas viviam na comunidade, conheciam a comunidade. Hoje, um pouco da influência das questões partidárias, em que, em função da mudança do partido no poder, também são mudados os secretários de bairros, os mandatos que são de 5 em 5 anos, entra um novo líder, muda também a sua composição, a sua máquina administrativa. Isso afeta um pouco. Quantas vezes nós mesmos já fomos pedidos declarações no banco e fomos tratar numa área que não era nossa. Então, hoje, quando você exige que essa declaração ou esse certificado deva ser emitido na área de residência do casal, será que as autoridades administrativas hoje conhecem que aquele casal reside naquela área? Que ele tem autonomia para atestar o que se permite para que efetivamente essa união seja assim reconhecida? Esse é um quesito. O outro é validar essa questão através do conservador do registro civil. É claro que isso é para conferir alguma dignidade legal igual aos outros regimes jurídicos, que é o casamento tradicional, o casamento religioso, que precisam de ser transcritos. Segundo algumas pesquisas,
as conservadoras de registro civil até hoje não têm um livro próprio para transcrever as uniões de fato. Pode ser uma consequência de ser um regime novo e não se saber exatamente, mesmo na lei ou no Código de Registro Civil, não existe um livro próprio de transcrição de uniões de fato. Existe o livro de divórcio, o livro de registro do nascimento, o livro de emancipação, mas o Código não tem um livro específico para uniões de fato. Então, é necessário que se tenha em conta que esse é um Estado civil e que a lei pode estar plasmada na lei de família, mas na forma prática, no dia a dia, os inconvenientes ainda continuam a ser no mesmo nível. Está certo, doutora. Muito obrigado. Vamos agora obedecer o nosso primeiro intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informaram. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Bem-vindos de volta ao segundo bloco do programa Estado de Direito. Temos como convidada a doutora Emília Paulina, é advogada, é igualmente mestre em Direito. A doutora Emília é igualmente uma advogada especializada no direito de família, para além das outras áreas, naturalmente. Doutora, quando saímos do intervalo, explicava sobre o fato de, na verdade eu até achei isso um paradoxo, o fato do registro civil da conservatória ainda não ter um livro para registrar a união de facto. Se não estou em erro, a lei estabelece que a conservatória também pode fazer o registro. No entanto, ela não tem um livro para o efeito. Como é que funciona isto? As conservatórias de registro civil, no caso da união de fato, elas não fazem necessariamente um registro, elas fazem uma transcrição, porque é um ato jurídico que acontece fora da conservatória, elas apenas dão uma dignidade legal, ou os atos notariais ou dos conservadores dão força legal aos documentos extrajudiciais. Então, é uma autenticação dessa união como válida e meio punível. Então, o certificado é emitido ao nível da autoridade administrativa, mas a conservatória emite um atestado de união de fato que equipara-se ao que seria um boletim de casamento. Sendo o casamento, né? O que é que estamos aqui a dizer? A união de facto é uma forma de reconhecimento da convivência entre duas pessoas que, não querendo contrair o matrimônio, mas tendo condições para o efeito, vivem juntos. Sendo o casamento registrado e reconhecido pelo conservador na conservatória de registro, não daria um conforto a estes unidos de facto se a conservatória de registro civil também
tivesse este livro, fizesse este registro e desse esta força bastante a este ato? Bom, a lei está aí, há uma previsão legal para o efeito, então o apelo aqui, pelo menos digo isso de 3 ou 4 conservadoras de registro civil onde já fui, na tentativa de resistir com os meus clientes e não foi necessariamente possível. Então o apelo é que é necessário que exista esses livros porque a lei não está a ser aplicada na prática. E é obrigação que se dê a mesma dignidade aos casados, aos unidos de fato, entre outros. É necessário que começamos a perceber que as relações familiares, há quem diga que hoje em dia temos um direito de família contemporâneo, porque as relações familiares elas são muito determinadas pela afeição e elas mudam-se numa rapidez tal que às vezes é complicado que o leitor consiga acompanhar. Então, nessa tentativa de acompanhar, devemos, quanto muito, garantir que todas essas formas de constituição da família sejam atribuídas à mesma dignidade legal e constitucional. Portanto, mesmo para fechar este ponto sobre as competências, sobre quem tem competências efetivamente para o registro e para dar a dignidade, este termo usado pela doutora recentemente, a este ato, podemos ficar e concordar que é apenas o tribunal? Atualmente, permita-me dizer, por causa dessa falta de operacionalidade, parece-nos mais seguro sim que o reconhecimento seja de forma judicial, porque aí teremos uma sentença e temos um meio real para atestar essa união. Sim, terei que timidamente concordar com o que me diz. Tudo bem. Doutora, pode-se adotar o apelido do companheiro quando estiver no reconhecimento da união de facto, ou quando do reconhecimento de uma união de facto? Nada mais justo que assim fosse, até porque a partir do momento que nós temos a prerrogativa de transcrever essa união e ter a validade igual a figuras semelhantes ou a fontes jurídicas familiares semelhantes, deveríamos ter o gosto de adotar o apelido dos nossos companheiros. Mas infelizmente a lei nada diz a respeito. Se calhar será uma inovação ou uma alteração assenda, porque afinal estamos no âmbito da Constituição de Família e devemos dar a possibilidade de companheiros adotarem apelido um dos outros. Os homens também podem adotar de suas mulheres e as mulheres de seus maridos e vice-versa. Alguém vai estranhar, tipo, mais uma feminista no ar, né? Não, tanto no casamento como na união de fato, há de ter essa previsão legal. Há casais, homens que adotam o apelido das suas esposas. Então, desde que haja previsão, desde que achar que deva adotar, vice-versa, que o faça. Mas só em jeito de análise à norma jurídica, onde há omissão, não significa necessariamente que há uma proibição. Sim. Portanto, pode-se forçar. Não vamos forçar, é que se não foi proibido, quer dizer que é admitido, né? É nesse sentido então, que queria trazer. E que se eu transcrevo essa união e eu tenho um atestado que reconhece que eu estou em união de fato, eu acho que primeiro passa por considerarmos união de fato como um Estado civil. Veja que eu até sonho um pouco mais alto, termos os nossos BIs, nossa documentação, nós temos casado, solteiro, viúvo, divorciado, devia também unido de fato, polígamo, por que não? Afinal, a poligamia é um Estado civil. Mas iríamos tirar o sentido do casamento, aquele aparatos do casamento, aquela expectativa familiar do casamento. A bem da verdade, o casamento tem um sentido seu próprio. Portanto,
Não estou a negar, mas também é mesmo para uma análise mais profunda. A reconhecermos nesses termos a união de facto, nós estaríamos a tirar o sentido do casamento? O que é o casamento? Se calhar muitas vezes retiramos o sentido porque não temos o sentido. O que é o casamento? Com base na Constituição, temos o casamento como um instituto que garante a persecução da família. E eu no início já fazia uma retrospectiva para a questão histórica, que o casamento hoje adotado é muito da influência do direito colonial. Foi um direito ocidental que chegou em Moçambique. Nós tínhamos as nossas regras, os nossos costumes. Vai me fazer voltar para as minhas aulas de introdução ao estudo de direito, lecionada pelo Dr. Sais já agora, que dizia que a inspiração legal em tempos, e isso diz muito bem o Inocêncio Galvão Teles, a lei inspirava-se nos costumes e nós tivemos um prejuízo disso. O costume ou a inspiração do costume que muito hoje se encontra na lei não é o costume moçambicano, nem é o costume tradicional. Muitos de nós dizemos pais moçambicanos, temos irmãos de mães diferentes, temos irmãos que nós sabemos, os nossos pais se calhar têm outras relações extraconjugais. Hoje são extras porque se espelharam num outro costume. Nós temos exemplos, por exemplo, da África do Sul, que tem uma jurisprudência um pouco mais avançada na questão da incorporação do costume nas decisões dos tribunais, e quem quiser pode pesquisar um pouco mais sobre casos ou jurisprudência sul-africana, mesmo do Malawi, meio de Zimbábue, se calhar seja influência do sistema de direito que é anglo-saxônico e pela colonização diferenciada que foram dos ingleses, mas nesses países há uma valorização igualitária do costume e do direito. E há situações, jurisprudências claras em que o Tribunal Judicial negou-se a aplicar o direito positivo em situações do direito costumeiro, como, por exemplo, o reconhecimento de uma união polígama quando aquela união foi regida na égide do costume. O direito positivo negou-se a sua aplicabilidade porque não seria cabal ou não faria justiça àquela situação em concreto. Então voltamos, o que é o casamento? Então dizer que há uma estrutura, o casamento que hoje nós temos na nossa lei é muito inspiração de um direito católico, do direito cristão, que vem da Igreja Católica, que vem do conceito de colonização. Mas nós temos as nossas relações, temos as relações polígamas. Nossos pais tiveram 2 ou 3 esposas, nós conversamos em cafés que a mulher é pura, mas o homem tem 3, 4 famílias, que não é chocante que o homem tenha filho fora hoje. Não estou a dizer que essa é a situação normalizada, mas também estou a dizer que se nós aceitamos o nosso costume e esse costume espelhar-se nas nossas leis, fica muito mais fácil não ficar chocado com uma ideia de casamento diferente da que te ensinaram que era. Então, será que a união de fato não é um casamento? Pergunta bastante importante. Contudo, a doutora faz menção 2, 3, 4 vezes da norma costumeira, da poligamia em si. Na verdade, esta é a parte que me interessa um pouco. É a favor da poligamia? O tema proposto foi para criar esse bichinho da curiosidade nesse âmbito. Das outras formas de constituição da família diferenciada do casamento. E eu terminava até com a questão que dizia: união de fato em Moçambique, confuso ou necessário?
Eu tenho um conceito próprio que é criado por mim, que eu digo que a lei moçambicana é muito colonial. Muito de direito colonial e muito pouco do direito moçambicano, ou do direito costumeiro. Então, eu não tenho que ser a favor das uniões polígamas se elas já existem. Elas existem. E o direito positivo não é o único que existe no ordenamento jurídico moçambicano. A Constituição prevê o pluralismo jurídico. O pluralismo jurídico e admitir, o legislador admite que existem outras normas, outros sistemas jurídicos que existem. Então, que cabe a nós, já sabemos que o legislador não vai conseguir codificar todo o costume, não vai conseguir codificar todos os hábitos, todas as práticas, até porque Moçambique é extremamente rico em termos de etnias, valores costumeiros, mas o que é importante é que se eu consigo provar que aquela conduta é embasada num costume e que é uma prática que determinada comunidade ou grupo pratica com convicção de obrigatoriedade de forma reiterada, então o legislador deve considerar desde que se ateste, até porque o Código Civil diz que em sede do tribunal, desde que eu consiga provar que a minha intenção foi feita acreditando na existência de um determinado costume, ele deve ser validado. Então, para mim, na verdade, há uma negação do direito judicial, do direito positivo, da aplicabilidade real dos costumes e tradições do povo moçambicano. Não podemos deixar naturalmente de focar-nos nisso e falar sobre isso. As uniões de facto, por vezes, geram filhos. Por vezes, temos tido conflitos sobre a paternidade destes filhos gerados na união de facto, porque são aquelas que convivemos e por alguma razão separamos-nos. Temos filhos. Como é que é gerida a presunção de paternidade numa união de facto? A presunção de paternidade é aplicável com as necessárias adaptações ao regime geral da paternidade. Ou seja, a presunção da paternidade de qualquer parceiro que eu tenha tido num período igual ou superior a 180 dias a contar a data do nascimento da criança. Então, para todos os efeitos, há mecanismos próprios e aplicáveis com base na lei para a averiguação da paternidade dessa criança. Não sendo possível, se calhar esse é um tema longo para um outro dia, mas já meio efetivo para se seguir primeiro uma averiguação oficiosa da paternidade e a consequente ação de investigação da paternidade. Em que consistiria uma ação oficiosa de paternidade? A averiguação oficiosa de paternidade. A averiguação oficiosa de paternidade é a data do nascimento da criança. É necessário que seja registrada a criança. A mãe, eu vejo isso em muitos casos, que há mães que deixam de registrar os seus filhos porque o pai recusa-se a fazê-lo. Então, as mães podem ir registrar e a Conservatória do Registro Civil, sempre na situação que não tenha o nome de um dos pais, é obrigada oficiosamente a remeter esse registro à Procuradoria para averiguação oficiosa, que é oficiosa, é uma averiguação oficiosa. Protege as partes, são citadas para uma conversa onde são averiguados alguns elementos. Depois dessa averiguação oficiosa, muitos dos casos de reconhecimento e de registro de crianças, de registro da paternidade, terminam na averiguação oficiosa, porque os pais acabam anuindo, mas não sendo possível, essa é um processo que avança
para a devida ação de investigação de paternidade. São submetidos, claro, a exames e todo o resto. Conforme disse, é um tema para uma outra conversa. Pois. Caros telespectadores, terminamos hoje mais um programa Estado de Direito. Doutora Emília Paulino, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite uma vez mais. Podemos acompanhar este programa no canal 352 da TV Cabo, bem como pelas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram, X. Caro telespectador, muito obrigado por ter nos acompanhado. Prometemos voltar numa próxima oportunidade. Até já.